Olá, está começando o Discussão Nacional, um programa que trata dos principais acontecimentos do estado de São Paulo e do Brasil de forma clara e objetiva, para que você que está em casa possa entender um pouquinho mais do mundo em que vivemos e que estamos construindo. Hoje, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Fernando Capês, recebe o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Edinho Silva. A SECOM é responsável por coordenar todas as ações de comunicação do governo federal e ainda decidir a distribuição das verbas de publicidade do governo entre os veículos de comunicação de todo o país. Defensor da transparência dos atos do governo federal junto à população e também da comunicação eficiente, Edinho Silva é contra qualquer tipo de ação que afete a liberdade de imprensa. Vamos conhecer um pouco mais da trajetória do ministro Edinho Silva. Sociólogo e professor, Edinho Silva graduou-se na Unesp de Araraquara e obteve o título de mestre em Engenharia de Produção na Universidade Federal de São Carlos. Nascido em Pontes Gestal, pequena cidade da região de São José do Rio Preto, foi office boy, operário de fábrica e metalúrgico. A carreira política começou em 1985, quando filiou-se ao PT. 7 anos depois, foi eleito vereador em 1992 e para o segundo mandato em 96. Nas disputas para a Prefeitura de Araraquara, venceu 2 vezes, em 2000 e 2004. Foi presidente do PT em São Paulo e deputado pelo Estado. Em 2014, participou da campanha à reeleição da presidente Dilma. E em março deste ano, foi convidado pela própria presidente para assumir o cargo de ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, função que ocupa até hoje. Olá, nosso querido telespectador. Temos hoje a honra de receber na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a maior assembleia do país, um ex-deputado estadual, que foi inclusive meu colega na última legislatura e atual ministro encarregado de toda a comunicação do governo federal. Aqui nós fazemos no Discussão Nacional um debate sobre temas relevantes que dizem respeito a todo o país, mas um debate sereno, aprofundado, substancioso e com conteúdo. Um debate diferente daquele que você está acostumado a ver. Recebemos aqui Edinho Silva, muito obrigado em primeiro lugar, pelo seu retorno a esta casa que também é sua. O senhor foi um brilhante deputado estadual. Suas considerações iniciais. Muito obrigado, Capês. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Quero, diante de todo o povo do Estado de São Paulo e de quem não é do Estado, mas que assiste esse programa, dar os parabéns pela forma como vocês têm conduzido a Assembleia Legislativa do Estado. Como você bem disse, eu tive a alegria de ser teu companheiro de Assembleia, de mandato, de 2011 a 2015. Sei da sua seriedade, da forma como você encara a função de deputado e penso que nada mais justo do que a Assembleia lhe dar a oportunidade de você presidir o Poder Legislativo de São Paulo. E eu tenho, não é ouvido dos seus companheiros de partido, talvez fosse natural. Eu tenho ouvido de deputados da minha bancada, aqui da bancada do meu partido, que eu me sinto ainda parte, elogios à forma como você tem trabalhado, o que é difícil, Capês? Você ser reconhecido por aqueles que são de fora. E quando eu entrei aqui hoje, quero lhe confessar também, foi com imensa alegria. A Assembleia Legislativa de São Paulo teve uma importância muito grande na minha trajetória, foi uma escola para mim. Aqui, certamente, eu aprendi que o diálogo é a principal arma para que a gente possa construir o consenso. E quantas vezes, mesmo sendo deputado de uma bancada de oposição, nós conseguimos aprovar projetos importantes porque todas as bancadas reconheciam a importância do Estado ter uma lei. Então, foi com alegria que eu retorno a essa casa e retorno a essa casa presidida por você. Bom, agora nós vamos conhecer um pouco mais dessa tua trajetória. Vamos conhecer o homem, o político,
o nosso ministro Edinho Silva. Você começou a carreira como jogador de futebol. Esse é um dado curioso, eu não sabia. Você foi zagueiro? Conta essa história pra gente. Eu tive a alegria de passar pela Ferroviária, que é o time da minha cidade, é o time... Você jogou no estádio da Fonte Luminosa? Na gloriosa Fonte Luminosa, hoje é a Arena da Fonte. Tive uma passagem, fiquei 4 anos na Ferroviária, né? Eu sou filho de uma família muito humilde, Capês, que eu tenho muito orgulho dela, né? Minha mãe e meu pai trabalhavam num hotel em Araraquara, um hotel que era uma estância, portanto, um hotel afastado, hoje numa região que é a região do Jardim Imperador. Minha mãe trabalhava na lavanderia, meu pai na portaria, mas uma família que criou todas as condições para que eu e meus irmãos fôssemos pessoas que sempre procurassem o caminho do bem. E meu primeiro emprego, na verdade, foi de carregador de mala, né? Eu carregava mala no hotel que era a matriz desse hotel que meu pai e minha mãe trabalhavam, que era no centro da cidade. Depois eu fui office boy num escritório de contabilidade e depois eu fui chamado para fazer um teste na Ferroviária, né? A Ferroviária, Quantos anos você tinha? Eu tinha 16 anos, por aí. Olha só. 16 anos. Eu me lembro que fosse hoje, eu estava jogando uma partida numa equipe amadora da cidade e aí pediram para que eu fosse fazer um teste. Eu fui numa quarta-feira, se eu não me engano, de chuva, e lá fiquei. Foi uma passagem importante, mas que eu digo que o futebol não perdeu muita coisa, né? E espero que a política tenha ganho alguma coisa de qualidade, porque claro que foi uma passagem importante, só fomentou ainda mais o meu amor pela Ferroviária. Eu sou o time de criança é o Corinthians, né? Mas o time do coração é a Ferroviária. E quando prefeito eu tive também a oportunidade de construir com os empresários da cidade uma grande operação para que a Ferroviária não fechasse as portas, né? Para que o estádio da Fonte Luminosa não fosse a leilão por conta das dívidas. Acho que voltou agora para a Série A1. Voltou para a Série A1, que é o coroamento desse processo todo. Nós estamos construindo desde a época que eu ainda estava na prefeitura. Aí nós salvamos o estádio hoje é municipal, com apoio na época do governo do presidente Lula, nós conseguimos um recurso, nós praticamente refizemos o estádio, o parque aquático, e tudo isso, Capês, na época ficou menos de R$700 por assento, né? Que é uma marca, certamente, o estádio padrão FIFA, né? Uma arena padrão FIFA mais barato do Brasil. E hoje a Ferroviária tem um estádio, voltou para e vamos torcer muito para a Ferroviária em 2016. Eu vivi mais ou menos, nós somos contemporâneos de idade, eu vivi aquele auge do futebol do interior de São Paulo. O América de São José do Rio Preto, o técnico era o Urubatão Calvo Nunes. Depois você tinha o Noroeste de Bauru, o 15 de Piracicaba, o presidente era o Romeu Ítalo Ripoli, o 15 de Jaú, a Francana, o Botafogo de Ribeirão e o Comercial com o Come Fogo. E, evidentemente, a Ferroviária de Araraquara, com aquela camisa grená, realmente sempre impunha. Você chegou a disputar, você se lembra de algum grande jogo com o Palmeiras, com o São Paulo, Corinthians? O máximo, eu cheguei... eu nunca fui além na época, o que era o time júnior, né? Que é o sub-20 hoje, né? Aí, na época, teve até uma proposta de empréstimo, que foi quando eu decidi que eu iria parar com o futebol, porque é muito difícil. Hoje já é difícil, mas hoje a estrutura é outra, né? Você, vindo de uma família humilde, você recebia uma ajuda de custo, não tinha... Hoje um menino de 16 anos é profissionalizado, né? A realidade é outra. Naquela época você tinha uma ajuda de custo, você tinha a lei do passe, então no momento que você foi federado por um clube, você pertencia àquele clube, né? Então, você só seria profissionalizado quando o limite era 21 anos, né? Então, muitas vezes você ficava ali com ajuda de custo e você não via muita perspectiva. E na época queriam que eu fosse emprestado até para um clube do Mato Grosso. Eu pensei, conversei na época com meu pai e resolvi parar. Aí, mesmo assim, a Ferroviária me prendeu a liberação, não deixou que eu levasse a liberação. Mesmo que eu quisesse jogar futebol amador, eu não podia. Mas, enfim, foi uma passagem importante. Agora, eu tive grandes jogos, né? Eu disputei
campeonatos importantes, joguei contra Palmeiras aqui no Pacaembu, mas tudo por categoria de base, né? Disputei Copa São Paulo, quando a Copa São Paulo só era disputada em São Paulo, né? Não tinha aquela coisa a Taça São Paulo, não tinha aquela coisa de você ir para o interior. Mas foi um momento importante, da minha vida. Experiência também, né? De vivência, vida, né? E isso. Eu acho que o esporte é uma coisa que eu aprendi muito. Eu era um menino muito de periferia da cidade, né? Onde o teu lazer, eu lembro, né? Você pegava 6 varas de bambu, né, e uma enxada, você fazia um campinho de futebol em qualquer lugar, né? Você fincava lá 2 traves, limpava o capim que a gente chamava de barba de bode, que ficava no meio do campo, e jogava bola, e você tinha. Então, era muito importante para a nossa geração, né, o esporte, né? O esporte, e a Ferroviária foi uma figura de autoridade para a minha adolescência importante, para a minha juventude muito importante. Agora você vê, a gente já vai sair desse tema futebol, é um programa de discussão política, mas eu quero linkar uma coisa com outra também. Você vê hoje o clube como o Guarani. O Guarani foi campeão brasileiro em 78. Com o Careca, que é de Araraquara. O Careca de Araraquara. Com 17 anos. Então, você tinha ali Neneca, você tinha Mauro, você tinha Edson, você tinha o Zé Carlos Serrão, você tinha o capitão, o Bozó, Careca, Zenon, Renato. Era um timaço. Eu lembro que fez uma sequência, ganhou do Internacional de Porto Alegre, 3-0 em Porto Alegre, ganhou do Vasco 2-0 em Campinas, 2-1 no Maracanã e ganhou do Palmeiras os 2 jogos. Depois foi vice-campeão, o Guarani, com o São Paulo. O meio-campo era o Zé Carlos, né? Zé Carlos, Renato e Zenon. Zenon. E na frente era capitão, Careca e Bozó. Bozó que depois jogou na Ferroviária. Jogou na Ferroviária depois. É um time histórico que disputou o Campeonato Brasileiro, ganhando do Grêmio dentro do Olímpico, ganhou do Internacional na Fonte Luminosa. Foi uma campanha histórica da Ferroviária, com Marcão e Bozó. Então, agora você vê esses times que existiam. O Guarani hoje está disputando a Série C. E a A2 do Paulista. E a A2 do Paulista. A Portuguesa está disputando a Série C e a A2 do Paulista. Você pega um time como o Botafogo de Ribeirão, que revelou Sócrates, Raí, Geraldão. Você acha que, você que viveu esse momento, quando existia a lei do passe, os clubes formavam os jogadores e tinham um patrimônio ali para negociar. Hoje nós temos jogadores ricos e clubes pobres. Como você faz uma avaliação? Você é o ministro da Comunicação, vamos falar um pouco da legislação do esporte. Como é que nós poderíamos fortalecer novamente os clubes em nosso país? Não sei se você sabe, eu sou professor dessa área, né, de gestão do esporte. Olha. Inclusive essa MP do futebol que a presidenta sancionou, ela me convidou, eu tive uma participação. Você levanta uma questão que é fundamental, eu concordo plenamente com você. Se a lei do passe era errada, hoje a falta de proteção ao clube formador é um erro igual. Perfeito. Né? Então nós tínhamos que achar enfim, algo intermediário que não fosse a lei do passe, mas que também o clube formador ele não tivesse tão desprotegido como ele está hoje. Hoje, você profissionaliza um menino com 16 anos porque você pega o estatuto da criança e do adolescente e traz para o futebol. Como se o vínculo de emprego fosse um vínculo de qualquer outra profissão. Né? O que eu penso, nós deveríamos ter uma legislação própria do futebol. Incluir a legislação trabalhista tinha que ser uma legislação própria. Por exemplo, como é que você vai cobrar adicional noturno de um jogador que joga à noite? E hoje, se ele entrar com uma ação trabalhista, olha só, ele ganha. Quebra o clube. Como é que você vai cobrar, por exemplo, descanso, o trabalho em dobro por o jogador jogar num domingo ou num feriado? Hoje, pela legislação trabalhista, pode, porque a legislação, não existe uma legislação específica do futebol. E a mesma coisa, um clube hoje ele vai ser enquadrado no Estatuto da Criança e Adolescente porque ele tem um menino com 14 anos, 13 anos das escolinhas de formação. Evidente que a relação é outra. Você não pode estender a legislação que foi feita para proteger a criança do trabalho precoce, você estender essa legislação para o futebol ou para qualquer prática esportiva.
Tem que proteger a criança? Tem. Tem que proteger a criança para que ela continue estudando? Tem. Tem que proteger o adolescente? Tem. Para que ele não tenha uma super exploração de imagem que o futebol hoje você tem. Mas essa MP do futebol, você acha que consegue? Ela não entra nisso. Ela entra na modernização da gestão, que é positivo, que é um avanço, que é a questão da transparência, o que os clubes são obrigados a estarem prestando contas, né, a tornar os seus balancetes. Porque o clube, ao contrário, esse foi um debate, né? Mas uma empresa, ela é obrigada a publicar o balancete porque ela é regida por uma legislação própria, mas o clube não. Mas o clube sim, porque o clube ele vive de benefícios fiscais, ele tem uma relação de proteção do Estado brasileiro. Eu não sou jurista, você é um brilhante jurista, você sabe, então você tem condições de discutir isso de forma mais apropriada que eu. Então o clube ele tem proteção do Estado. Se ele tem proteção do Estado, ele tem que prestar contas à sociedade. Então a legislação impõe transparência na gestão, eficiência na gestão, modernização da gestão, impede endividamento, impede, por exemplo, esses exageros onde você gasta, às vezes, você endivida em 30%, 40% um clube para pagar folha de pagamento. Ou seja, é um pouco, Capês, o que a Alemanha fez pós-2006, com a grande derrota que ela teve na Copa do Mundo. Nós passamos por um vexame no Brasil pós-Copa do Mundo. E nós estamos, portanto, tentando construir um legado de modernização do futebol brasileiro, para que a gente reestruture o futebol brasileiro, não só para que... Porque hoje a gente tem uma visão muito romântica do futebol brasileiro. O futebol é uma cadeia produtiva como qualquer outra cadeia produtiva. Se não tiver racionalidade administrativa, vai falir, vai quebrar. Então, o resultado... A Alemanha ela é hegemônica no futebol mundial hoje, e ela vai continuar sendo porque ela organizou o futebol fora de campo. Perfeito. E se nós queremos voltar a ser uma potência do futebol mundial, nós temos condições para isso, nós temos que organizar o futebol fora de campo. O dentro de campo é reflexo do que acontece extracampo. Deixa eu te perguntar, você acha que, falando de seleção brasileira, você acha que o resultado, a goleada que nós sofremos, o 7-1, e depois a goleada de 3-0, mostrou os jogadores completamente inseguros, despreparados emocionalmente, tecnicamente, ela é decorrência de uma desorganização daqueles que cuidam do futebol brasileiro ou da falta de talentos? Ou foi ambas as coisas que se somaram? Não é falta de talento, Capês. Se você pegar o elenco da seleção brasileira, o elenco joga como joga em qualquer time do mundo. Em qualquer um dos grandes times do mundo. Eu penso que existe uma desorganização do futebol fora de campo, isso é nítido, e tem uma não... modernização do futebol, não só extracampo administrativo, e essa desorganização extracampo administrativo é um reflexo da não modernização do futebol do ponto de vista tático, do ponto de vista técnico, do ponto de vista da infraestrutura que dê condições ao jogador de jogar. Né? Se nós pegarmos, eu não estou aqui fazendo nenhuma crítica, nenhum treinador, não é isso, mas é claro que qualquer treinador um pouco mais moderno do ponto de vista tático, que pegasse aquele elenco da seleção brasileira, disputaria para ser campeão do mundo. Nós temos, e aí não é, repito, não para de nome, mas nós paramos no tempo do ponto de vista tático. O futebol brasileiro não se atualizou. O futebol brasileiro, nós não temos hoje uma escola de formação de treinadores, como, por exemplo, tem a Argentina. Não precisamos nem ir para a Alemanha, nem ir para a Espanha, nem ir para a Inglaterra, que são as grandes potências. A própria Argentina se modernizou muito do ponto de vista da sua organização tática. Né? O que nós sofremos contra a Alemanha foi, primeiro, um reflexo da não preparação. Portanto, nós não tivemos um processo de preparação tão profissionalizado como as outras seleções tiveram, porque o nosso futebol extracampo não é tão profissionalizado como de outras seleções. E mostra ali um esgotamento também da nossa capacidade de organização técnica e tática. Muito bem. Nós estamos aqui falando de futebol, você não está na entrevista errada. É que o nosso ministro da Comunicação do governo federal foi jogador de futebol, vivenciou esta experiência. E o futebol, como já dizia o Milton Neves, das coisas menos importantes é a coisa mais importante.
seja como um fato gerador de recursos, de emprego, seja como um exportador da imagem do país por todo o mundo. E nós estamos aqui fazendo uma constatação dessa desorganização geral que tem o nosso futebol, seja uma desorganização tática, seja uma desorganização administrativa, que repercutiu nesse vexame da Copa do Mundo de 2014. Vamos falar só para fechar esse tema, questão da violência no futebol. Eu aqui entrevistei o nosso ministro da Justiça, José Eduardo Martins Cardoso. E o José Eduardo, nós fomos professores juntos muitos anos. Ele é uma pessoa, além de uma seriedade inconteste, de uma inteligência muito grande. Mas ele tem muita coisa na cabeça. Queria que você lembrasse ele desse nosso diálogo. O ministro da Justiça, através da secretária nacional de Segurança Pública, chamaram os secretários dos estados e determinar que cada um, se quiser receber incentivos do governo, apresente projetos de monitoramento das torcidas organizadas em redes sociais, infiltrando agentes da polícia no meio dessas torcidas, para ter informação de inteligência antecipada e, com isso, prevenir a ação dos vândalos. Aqui em São Paulo, a Assembleia aprovou um projeto coletivo. Esse projeto virou lei e determina que todo torcedor que sentar no lugar do outro paga multa. Todos os lugares do estádio têm que ser numerados, senão não vai liberar o estádio para a realização de jogos. E torcida organizada, se tiver, só pode ser 20% atrás dos gols. Muito bem. Como é que você vê essa questão e como é que você vê a volta da bebida alcoólica em estádios? Nós estamos pretendendo, com esta lei, reorganizar os estádios, trazer um público diferente para os estádios. O torcedor vai com a sua família e senta exatamente no lugar. E dentro do estádio, no entorno, o museu do clube, shopping center, restaurante, bares, onde se permite a venda de bebida de baixo teor alcoólico, desde que o sujeito não leve essa bebida para dentro do gramado. Faz uma análise com a tua experiência, a tua opinião, você é muito sincero sempre em tudo que você diz. Olha, Capês, eu primeiro, você é um especialista e você se tornou muito conhecido no estado de São Paulo por essa tua capacidade de formulação jurídica, evidentemente por entrar em temas espinhosos, e essa é a tua trajetória, e entre eles a questão da violência, de forma muito específica, como você está dizendo agora, a violência nos estádios. Você terminou a tua frase com algo que é fundamental. Primeiro, o futebol ele é uma cadeia produtiva extensa. Se nós pegarmos desde a realização do evento, que nem você diz, né, o entorno, o shopping, as lojas de conveniência, enfim, tudo isso, até a produção do material esportivo, até o jardineiro que planta a grama, você tem uma cadeia produtiva extensa, com muita capacidade de geração de empregos, de distribuição de renda, principalmente e muitas vezes na população que muitas vezes não teve oportunidade de formação escolar. Portanto, ela tem capilaridade social. Perfeito. E essa cadeia produtiva ela tem que ser incentivada e concebida enquanto tal, que é a dificuldade que nós temos no Brasil, porque o futebol é coisa de boleiro, é coisa de cartola, é coisa de amadorismo, ou seja, você não tem uma profissionalização do futebol como cadeia produtiva, né? como algo que efetivamente é capaz de organizar a geração de renda, a geração de emprego e distribuição de renda no Brasil. Talvez a única divergência que eu tenho de você nesse tema, e vou entrar por ela, porque o restante eu tenho convergência, eu vi na Copa do Mundo que a bebida alcoólica não é um problema, desde que você tenha um sistema de segurança muito forte. Se você tiver um sistema de segurança, por exemplo, nós vimos pouquíssimas cenas de violência nos estádios na Copa do Mundo. Quando alguém alcoolizado começava a atrapalhar, os seguranças iam lá e retiravam do estádio, como é em qualquer outro evento. No meu entender, o problema da violência nos estádios, ele parte de um pressuposto que é o anonimato. Toda vez que você junta, né, um grupo grande de pessoas, onde as pessoas, a personalidade se dilui, perfeito, né, a personalidade jurídica se dilui nesse grupo, né, grande, portanto,
numa multidão, você tem um incentivo ao anonimato. Se nós combatermos o anonimato, nós combatemos a violência no estádio. E se nós tivermos uma legislação dura, não só no futebol, mas todo tipo de utilização do anonimato para a violência, nós temos que endurecer na legislação, mas endurecer muito, muito. E fazer um pouco o que a Europa fez. E aquele que for pego como agente de violência, ele pode ser banido do estádio. No dia de jogo, ele tem que comparecer a um distrito e ficar lá 1 hora antes até 1 hora depois da organização do evento da partida de futebol. Se nós combatermos o anonimato, se nós tivermos instrumentos para que a gente identifique os autores de atos infracionais e violentos, eu não tenho nenhuma dúvida que nós vamos começar a combater a violência nos estádios. Agora, é um tema espinhoso que tem que ser enfrentado, e tem que ser enfrentado. Eu acho que o Estado de São Paulo, pela sua importância, ele tem todas as condições de dar exemplos para o mundo, né? Não só para o Brasil, mas para o mundo. Porque o futebol é uma vitrine importante do Brasil, é uma vitrine mundial que o Brasil é capaz de impulsionar. Portanto, se nós combatermos a violência aqui de forma eficaz, nós vamos estar combatendo no Brasil, nós vamos estar influenciando os países da América do Sul, nós vamos estar influenciando os países da América Latina, e efetivamente o Brasil vai virar um case. Então, eu quero dar os parabéns, primeiro, a você pela coragem. Você sempre foi um parlamentar muito corajoso de enfrentar esse tema e fazer com que esse tema efetivamente seja um tema não só debatido, mas que nós tenhamos a construção de soluções jurídicas. E fica então, já aproveitando a sua presença, mais do que uma sugestão, um pedido, quem sabe a gente possa fazer um encontro com o ministro dos Esportes, que virá aqui no programa, o ministro da Comunicação, você que está aqui, o ministro da Justiça, para que nós possamos delinear uma estratégia junto com os estados. Nós estamos numa reunião dia 10 de novembro com o ministro da Justiça, José Eduardo, em que ele vai se reunir com todos os presidentes de assembleias do país para definir um plano de segurança pública através das assembleias. Sabe uma coisa, Capês? Você que é um estudioso, vou falar aqui, outro tema polêmico, mas eu acho um absurdo a Polícia Militar estar dentro dos estádios. Acho que a Polícia Militar tem que estar da porta do estádio para fora. Quem tem que garantir a segurança dentro do estádio é o organizador do evento. Eu estou de acordo com você, mas para isso você precisa mudar um pouco o público que vai, porque o torcedor organizado, marginal, ele respeita a farda, a instituição. Depois que você organizar o espetáculo, o sujeito vai, ele senta no seu lugar, o vândalo fica confinado atrás dos gols e sob estreita vigilância, aí você muda o tipo de público que vai. Mas você tem razão, a Polícia Militar teria que, em tese, ela não teria que cuidar da segurança do espetáculo. É que lá o afluxo de pessoas pode levar a uma tragédia. Efetivamente porque nós não punimos, né? Se nós tivéssemos um rigor punitivo, certamente isso não aconteceria. E a legislação está aí. Exatamente. Já, o Estatuto do Torcedor tem lei para isso. E nós temos que revisar, inclusive, o Estatuto do Torcedor nesse sentido, né? Para que a gente caminhe, para que a Polícia Militar fique da porta do estádio para fora. Portanto, que a gente possa otimizar, né, o potencial da Polícia Militar da porta do estádio. E da porta do estádio para dentro é segurança, o organizador do evento. E se tiver tumulto, o organizador que responda do ponto de vista civil e criminal. Porque é um absurdo hoje, muitas vezes, você ter mais polícia dentro dos estádios do que nas ruas fazendo policiamento preventivo. Olha, isso é necessário fazer, e vocês têm um papel muito importante nisso. Essa coordenação pode ser feita a partir do Poder Executivo do Governo Central. Nós estamos falando aqui, até agora, com esportista Edinho Silva. Dos 16 anos, em 1981, aos 20 anos, em 1985. Foi um bom zagueiro do bom time da Ferroviária de Araraquara, que eu vi nesse período complicar muitos jogos para o meu Corinthians no Pacaembu. Muito bem. Aí você, com a capilaridade do futebol, você que teve uma origem humilde, conseguiu, através do futebol, uma certa afirmação financeira, conseguiu ajudar os seus pais. Chega o ano de 1985 e você resolve começar a sua trajetória política. Como foi essa passagem e o que motivou o zagueiro
a ir para a política? Você devia ser bom, você devia ser popular para ir para a política? Não foi. Infelizmente, não foi isso. O que aconteceu é que eu sempre fui... Minha família sempre foi muito católica. E eu sempre tive uma relação muito forte com a Igreja Católica. Quando eu saio do futebol e resolvo arrumar emprego e trabalhar, porque, como eu já disse, o futebol acho que não perdeu muita coisa, e talvez a política tenha ganho, eu já que tinha uma participação na igreja, eu me engajo nos movimentos da Igreja Católica, movimento de juventude. E a nossa geração, você vai se lembrar, foi o período da reabertura política, onde nós tínhamos emergia a teologia da libertação, toda a formulação religiosa Pastoral mais crítica, as pastorais, né, da igreja assumiam um papel de questionamento, um papel mais crítico. E essa minha entrada nos movimentos de igreja fez com que eu começasse a ter uma militância primeiro nos movimentos de juventude da Igreja Católica. Aí depois eu entro no Partido dos Trabalhadores e eu só vou efetivamente assumir um cargo representativo no ano de 93. Eu me elegi em 92, vereador, foi meu primeiro mandato, eu me elegi pelo meu bairro, fundamentalmente, tive votos fora, mas fundamentalmente pelo meu bairro, pela minha região, por conta desse trabalho de igreja que eu tinha, de relação com os movimentos sociais vinculados à igreja. Aí eu me elejo vereador e me reelejo vereador depois, em 96, com 3 vezes a votação que eu tive no primeiro mandato. E depois, em 2000, eu resolvo disputar a Prefeitura de Araraquara. E é interessante, Capês, porque eu não disputei achando que eu fosse me eleger. Nesse período, eu já comecei a dar aula, né? Eu comecei a construir uma carreira acadêmica. Em 99, eu defendi o meu mestrado e eu queria ir para o doutorado. Sociologia? Não, é interessante porque o meu mestrado foi em engenharia de produção. Olha, que interessante, você é sociólogo. Eu estudei a modernização do complexo agroindustrial e a minha conclusão, eu enveredo pelo direito do trabalho, que é a questão que eu começo a discutir o conceito de trabalho eventual. Com a modernização da agroindústria e a relação, o conceito de trabalho eventual, que você que é jurista, que é o trabalho, né, que é utilizado muito por a montagem de uma feira, né, que é a montagem de um evento, ele começa a ser utilizado para legitimar formas de contratação que eram momentâneas, ou seja, fazia parte do processo de modernização da agroindústria, que a periferia do sistema produtivo se juntava com a periferia dos trabalhadores menos qualificados. E essa junção periférica do sistema produtivo fazia com que o trabalhador, por meio da concepção que então surgia das cooperativas de trabalho, eles eram contratados eventualmente. Então, tinha ali um produtor rural que não conseguia se engajar no sistema produtivo das usinas. Então, ele tinha que cortar a cana e ele entregar na usina. Então, para aquela cana, ele contratava eventualmente um grupo de trabalhadores por meio das cooperativas. Então, eu queria, meu doutorado, na verdade, eu tinha enveredado ele para fazer um estudo na área do direito. Perfeito. Do direito do trabalho. E aí, eu falei assim, mas como que eu faço, né? Se eu vou seguir carreira acadêmica, eu vou deixar a política. Aí eu construo a minha candidatura a prefeito, uma candidatura improvável, totalmente improvável. 2000, você devia ter 35 anos. Eu me elegi 35 anos prefeito. Primeiro mandato, você não foi vereador antes? 2 vezes vereador. Você foi vereador, então você entrou na política, 2 vezes, vereador de novo. E aí eu resolvi ir para a carreira acadêmica. Perfeito, aí você vai... Eu vou disputar a prefeitura, porque eu era o 4º colocado nas pesquisas com 4% de intenções de voto. Perfeito. Ou seja, eu sairia... Você saiu com 4% de intenções de voto. Meu Deus. Qual era a minha leitura? Eu ajudaria a eleger uma nova bancada e eu imediatamente sairia, portanto, da política, ajudando o PT a eleger vereador, mas
iria para a carreira acadêmica. E o que acontece é que, evidente que eu disputei de forma séria, com responsabilidade, e acabo me elegendo prefeito. E em 2000, assumi em 2001, me elegi e reelegi o prefeito. Zagueiro da Ferroviária de Araraquara larga o futebol, resolve se meter na política, com uma base familiar evidente, uma base de atuação na Igreja Católica, uma formação sociológica, faz um primeiro mandato de vereador. Imagina a dificuldade que você teve para fazer essa campanha, quer dizer, você vinha uma campanha, daquela campanha na raça mesmo, né? Sem recursos. Panfletinho na mão, de porta em porta, no meu bairro. Boca a boca. Se reelege vereador e no ano 2000 tem a sua experiência, começando em 2001, primeira experiência como prefeito. Sobreviveu? Sobrevivi. E foi uma coisa gratificante. Eu me lembro que se fosse hoje o dia, a apuração era feita em cédula ainda, né? A apuração foi no ginásio de esportes. Foi uma cena muito bonita. O ginásio lotado, o principal ginásio da cidade, capacidade lá para umas 8 mil pessoas. Foi uma cena bonita. Foi a eleição mais improvável da história de Araraquara, né? Tão improvável quanto você sair de zagueiro, com todo respeito aos futebolistas, e virar um vereador de sucesso e depois um prefeito. Você saiu com aprovação. Quando você saiu, já tinha reeleição para prefeito? Tinha, eu me reelegi prefeito. Aí, como nós disputamos em 5, na outra não, a oposição toda se unificou. Então foi uma eleição de segundo turno no primeiro, e eu acabei me reelegendo novamente. E cumpri 2 mandatos, saí com 67% de ótimo e bom da prefeitura, com uma aprovação altíssima para a época, né? E a cidade reconhece o meu trabalho. Bom, você tem a formação de sociólogo, mas o raciocínio lógico do engenheiro e a experiência do administrador. Eu te pergunto, sob o prisma técnico, que era a avaliação do administrador, dá para continuar mantendo na economia de hoje do mundo, e não especificamente do Brasil, um Estado onipresente, um Estado atuando na economia e regime concorrencial, ou o futuro vai acabar sendo um Estado eficiente e menor, com menos gasto e, portanto, exigindo menos receita, menos impostos? Olha, o que eu penso, Capês, é que nós precisamos passar por uma reforma de Estado urgente. Isso é inegável. E não estou dizendo do Estado ausente das questões sociais, do Estado ausente da construção de oportunidades, do Estado que combata as desigualdades, do Estado que fomente a cidadania. Esse Estado, ele vai ter que existir sempre. Quer dizer, o Estado do laissez-faire, laissez-passer, que não intervém, esse ficou no século XIX. Não, e provou que não dá conta, né? Não dá conta. A crise de 88 mostrou para nós que a grande falta de uma economia como a americana era um Estado com capacidade de reorganizar rapidamente a economia, né? Nós vimos, tanto é que tem aquele diálogo que o presidente Obama teve com o presidente Lula, perguntando como que o Brasil tinha respondido, e o presidente Lula falou que, infelizmente, os Estados Unidos não tinha, por exemplo, instrumentos públicos como que o Brasil tem, né? Bancos de fomento, bancos de indução de crédito, que acabou, depois os americanos foram estatizando, né, as instituições para reorganizar a economia. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que, se é necessário um Estado indutor, um Estado que induza o desenvolvimento, um Estado que mostre, né, o caminho da construção da justiça e da igualdade social, por outro lado, eu penso que nós temos que passar por uma reforma de Estado, urgente, né, porque esse Estado que está aí, ele não dá conta das demandas do século XXI. Não consegue. Isso é nítido. E não só um Estado que ele seja mais eficiente, que faça com que o Brasil seja mais competitivo do ponto de vista internacional, mas também, né, um Estado que, no meu entender, ele se torne mais democrático. Nós estamos vivendo, e você sabe disso, uma imensa crise de credibilidade política, que ela não é só
no Brasil. Todas as democracias do mundo estão passando por isso. Tanto é que se nós olharmos as eleições na Europa, nós estamos tendo a vitória dos não políticos. Porque a sociedade ela quer diminuir esse fosso existente entre o representante e o representado. Né? Existe um fosso criado e que se nós não fizermos uma reforma de Estado onde a gente aproxime, né, o Estado, a sociedade civil, o representante do representado, nós viveremos uma crise de legitimidade que criará as condições para aqueles que negam a política. E toda vez que você tem na história pessoas ocupando cargos representativos e se colocando acima dos partidos e da política, nós caminhamos para o autoritarismo. É verdade. Né? Isso é gravíssimo. Então, é necessário sim nós fazermos uma reforma de Estado, é necessário nós fazermos uma reforma do modelo de Estado, e é fundamental que a gente faça uma reforma do modelo de organização da estrutura de poder. Não, portanto, não é só uma reforma eleitoral, é uma reforma do modelo de representação, de representatividade. Eu tive uma polêmica com uma deputada que é muito minha amiga. Ela é do PCdoB, deputada federal, João Moraes, comunista. E eu disse para ela o seguinte: não interessa hoje se o governo é de centro, se ele é de direita, se ele é de esquerda, o governo tem que ser eficiente. Ele tem que dar conta de arrecadar sem esmagar a sociedade de impostos e prestar serviço público. Ele tem que fechar essa conta. Então, mais do que o Estado ideológico, nós precisamos de um Estado técnico e eficiente. Edinho, eu conversei com o esportista Edinho, estou falando com o político e sociólogo Edinho, mas eu vou pedir para conversar com o engenheiro, doutor Edinho Silva. Engenheiro Edinho Silva, me resolve essa equação. A sociedade reclama da péssima qualidade dos serviços públicos. Estou falando generalizadamente. Isso é um fato. A sociedade não está satisfeita com a prestação do serviço público. Serviços de saúde, educação, segurança, geral. O servidor público reclama que é pessimamente remunerado. Portanto, você presta um serviço público, por mais que cada administração especificamente, do município, estado, união, queira puxar a brasa para sua sardinha e falar que o serviço está bom, em geral, há uma reclamação, uma insatisfação da sociedade. O servidor reclama quase sempre que ele é mal remunerado e tem razão. Está mal remunerado em grande parte. E os estados, municípios, União, já estão no limite de gasto com custeio de pessoal permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Mais um pouco, governadores e prefeitos vão começar a incorrer em crime de responsabilidade fiscal e improbidade administrativa, porque vão estar gastando mais com despesas de pessoal do que o percentual permite do orçamento. Não entendi. O Estado não tem mais dinheiro para pagar. Com o que ele tem, ele paga mal. Quando eu falo Estado, eu falo poder público, generalizadamente. E a sociedade está insatisfeita. Não temos que rever essa equação? O Estado não tem que ficar menor, ter menos servidores, nas áreas em que ele não precisa atuar, fazer regimes de parceria público-privada, começar a delegar mais, sair da onde ele não está? Essa é uma opção ideológica ou uma questão técnica de sobrevivência? Eu não sou dogmático em nenhum tema, procuro não ser. Eu penso que o dogma ele acaba impedindo, ele turva o olhar, né? Eu não tenho problema, eu fui prefeito, portanto, você tem que governar de forma muito, claro, com uma orientação de ideais, mas de forma muito pragmática. Onde o Estado não precisa estar, ele não precisa estar. Não é necessário que o Estado esteja. Por exemplo, eu fui muito criticado em Araraquara, Capês, porque eu vendi hotéis que eram do município. Para que o município vai ser dono de hotel? Me explica. Onde é que... Parabéns, decisão correta. E fui duramente criticado. Então, eu penso que aonde o Estado... Um exemplo, agora a presidenta Dilma lançou o plano de investimento em logística. Vários desses investimentos são investimentos com a iniciativa privada. O Brasil precisa ser dono de porto, o Brasil precisa ser dono de aeroporto, o Brasil precisa ser dono de todas as rodovias e ferrovias.
Não, eu prefiro que o dinheiro seja um dinheiro, por exemplo, que onde a iniciativa privada ela não tenha interesse, mas seja estratégico, que o Estado vá lá e fomente. A hora que a iniciativa privada se interessar por aquele investimento, o governo tem que sair. Onde é fundamental, eu penso, o governo estar, em vez de nós termos ferrovias, eu prefiro que a gente tenha escolas técnicas, eu prefiro que a gente tenha educação de qualidade, eu prefiro que as nossas universidades públicas liderem pesquisas, tenham condições de fomentar o desenvolvimento, porque isso é estratégico. Eu prefiro que a gente tenha saúde de qualidade. Então, eu não tenho dogma com isso, eu não acho que tem que haver esse dogma que o Estado, onde a iniciativa privada ela tiver interesse e não tiver papel estratégico, olha... Sim, mas isso não é nem questão de PT, PSDB, PSB, PRB, PTB, isso não é questão de partido, isso é uma questão óbvia. Agora, óbvia por que óbvia? Porque os números não fecham. Eu vou trocar o óbvia, que pode parecer um pouco pretensioso, por uma questão matemática, aritmética, contábil. Agora eu pergunto para você, o governo federal não demorou demais para olhar essa questão da parceria público-privada? As nossas estradas, rodovias federais, os portos, como você falou, que fica esse gargalo da exportação, não está na hora de recuperar esse tempo, de começar a abrir essas privatizações? Mas o governo Capês, ele tem trabalhado muito com a iniciativa privada, com a parceria público-privada. Se nós olharmos as concessões de rodovias, ferrovias, aeroportos, elas estão aí, inclusive... Onde houve concessão, você viu os aeroportos melhoraram muito. Onde boa parte... Isso que eu ia falar, na Copa do Mundo, toda a resposta que nós demos para a infraestrutura foi dada em parceria com a iniciativa privada. Eu penso que esse dogma não existe, ele não pode existir. Que bom. Agora, eu penso que o grande debate que nós temos que ter, que aí é fundamental, é como nós tornarmos, de fato, o Estado mais eficiente na prestação de serviço. E não é só a União, é o Estado, é o município. Como que nós podemos ter, inclusive, indicadores para que a gente possa aferir a eficiência do serviço público? Olha, eu defendo, né, a presença do Estado. Eu penso que o servidor público, por exemplo, vou te dar 2 exemplos. Saúde e educação. O maior patrimônio desses 2 serviços, tem outros, mas desses 2 para ser... São básicos, fundamentais. É a qualidade Claro. do servidor. O maior patrimônio é aquilo que você investiu na capacitação do servidor. É verdade. Agora, o que a sociedade quer é também que cobre eficiência. É para que... Eficiência que enche a panela do quando povo. ele for procurar o serviço, que o serviço seja prestado com qualidade. Então, tem muita gente que é contra, mas eu sou plenamente a favor que você tenha indicadores para medir a eficiência da prestação de serviço. Porque não é você... então a gente fala assim, você está pressionando o servidor. Não é pressionar o servidor, é garantir que o cidadão que paga os seus impostos possa efetivamente receber serviço de qualidade. Eu vou te fazer uma colocação e queria a sua análise sobre o prisma dela. Pedágio. Eu acho o pedágio democrático, ainda que ele seja caro. Paga o pedágio quem usa a estrada. Quem não usa a estrada não paga o pedágio. Então, quando você transfere esse custo e permite a privatização, em primeiro lugar, você previne a possibilidade de uma corrupção na construção daquela obra pública, na sua gestão. Em segundo lugar, você não cobra, porque de algum lugar tem que sair o dinheiro. Você não vai cobrar através de impostos da população em geral. Você vai cobrar através... E aí você permite, com a privatização, que essas estradas comecem a funcionar de melhor qualidade, a escoar toda a nossa produção, com os portos a mesma coisa, quem usa paga. Você não acha que essa palavra privatização ficou muito endemoniada, ela foi demonizada, melhor dizendo, a expressão? Não está na hora da gente fazer uma união nacional, um pacto nacional pela eficiência e deixar de rotular as coisas simbolicamente? Não tem serviços que podem ser privatizados, outros são objetos de concessões, outros são parcerias público-privadas com regulamentação. Ou seja, os conceitos
né, de gestão, você pode utilizar, e eu acho que e cabem conceitos em todas as áreas. Tem serviço que, de fato, privatiza, porque é uma atividade afeita da iniciativa privada. Tem serviços que são concessões, por quê? Porque tem que ter alguma fiscalização do Estado para que não haja exagero na cobrança do preço. E outra iniciativa público-privada, porque só a iniciativa privada não consegue fomentar aquela área de desenvolvimento. Então, os conceitos são vários e os modelos são vários. O que eu penso é que torna mais ágil. Aí nós entramos num outro debate. Eu, como hoje ministro, como ex-prefeito, por que às vezes essas personalidades jurídicas elas são mais ágeis? Porque, pô, se você vai recapear uma estrada, você vai lá, pega o menor preço, contrata e pronto. Se o Estado for fazer, até ele licitar, exatamente, até ele conseguir dirimir todas as brigas judiciais que vão ser travadas. Então, aí nós temos que inverter a pergunta. Nós temos que modernizar a lei de licitações. Também. Garantindo lisura, transparência, competitividade, mas nós temos que modernizar a lei de licitações, porque efetivamente hoje, toda vez que você pensa num processo de licitação, você fala assim, 6 meses, não, 1 ano, 1 ano e meio. Como que a gente pode, quando você deveria estar entregando uma obra, você está no meio do processo de licitação. Você nem contratou sequer a obra. Exatamente. Então é evidente que a lei de licitações, nós precisamos tornar essa lei mais ágil para o benefício do interesse público. Aliás, agora falando ao ministro, o principal problema do país hoje é a insegurança jurídica. A insegurança jurídica é que está travando o investimento. E a segurança jurídica faz com que qualquer questão, você tocou numa agora, polêmica sobre licitação, começa aquelas reclamações infindáveis, qualquer questão, seja de natureza ambiental, seja de natureza de regulação de posturas municipais, seja de qualquer outra, ela se transforma num pântano retórico. Isso vai para a justiça e nunca mais termina. Não está na hora de nós começarmos a discutir uma legislação? Eu assumi o cargo como presidente da Assembleia de São Paulo, eu acabei sendo eleito presidente do colégio de todos os presidentes de Assembleia. Nós lideramos uma marcha para Brasília. Não foi bem uma marcha, que nós fomos de avião, mas nós fomos até Brasília. Que era impossível. Pedir, caminhão. Marchar levar alguns meses. Alguns deputados, por exemplo, não teriam a menor condição. E o que nós fizemos? Levamos a discussão para que seja transferida parte da competência que a União concentra de forma concorrente para os estados. Legislar sobre inquérito policial. Claro que o estágio de criminalidade no eixo Rio-São Paulo é diferente. É fortalecer a concepção de federação. O Brasil hoje é uma falsa federação. Claro. Eu concordo com você. Eu fui deputado estadual com você. E eu sempre... o que eu penso, existe um esvaziamento das Assembleias Legislativas, que é ruim para o processo democrático. Você tem as câmaras municipais com um papel muito definido, ou seja, tudo que é utilização do solo urbano está nas câmaras, licenciamentos municipais, ou seja, está definido. Você tem a União, né, você tem o Congresso Nacional concentrando boa parte das atribuições legislativas, e as assembleias entraram no lusco-fusco. Perderam boa parte das suas atribuições. Para nós fortalecermos o conceito de federação, concordo plenamente com você, boa parte do que está na esfera do Congresso tem que vir para as assembleias, não precisa estar no Congresso Nacional. Com isso, nós vamos tornar o processo legislativo mais ágil, eficiente e, repito, que é o fundamental, garantindo que o interesse público seja privilegiado. Então, aquilo que efetivamente não precisa estar com a União, não tem que estar no Congresso Nacional. Segurança pública não tem que estar com a União. A regulação do que diz respeito ao tripartite de saúde e educação não precisa estar com a União. Normas gerais de licitação, cada estado pode disciplinar a sua. Exatamente. Então nós temos que efetivamente redesenharmos
o modelo de federação. E isso não está só no discurso não, viu, ministro? Nós fizemos 15 assembleias legislativas subscreveram uma proposta de emenda constitucional. Isso foi em 2012. O senhor era deputado Eu era aqui. deputado. Foi Eu me lembro, a PEC 47 de 2012. O deputado Rui Falcão, na época, fazia parte dessa comissão. Sim. E olha como é que anda lentamente. Agora foi para a Comissão de Constituição e Justiça do Senado. E terá uma audiência pública, temos a expectativa de aprovar e transferir mais competência. Nós temos que, outra questão que é importante, o Estado, a administração pública demora muito para coibir uma irregularidade ambiental, por exemplo. Ou para fiscalizar se foi obedecida uma postura municipal para uma edificação ou não. Como ela demora muito, o Ministério Público se antecipa, instaura um inquérito civil, faz uma perícia com os seus órgãos que nem sempre bate com a perícia da administração, o juiz não sabe como decidir aquilo, dá uma liminar, aquilo para, ninguém mais consegue investir, e o investidor, mesmo que ganhe na primeira instância, como ele só vai ter segurança com o trânsito em julgado, ele retém e não faz o seu investimento. Então, este clima de polemização jurídica, de instabilidade, isso está travando o desenvolvimento. E esse é um tema. O senhor, como ministro da Comunicação, comunica à população toda a administração. Então, o senhor tem, claro, a obrigação, o dever de estar lá conversando com todos os ministros. Claro. E eu queria levar essa preocupação, que é muito importante. Olha, não é possível, estão me avisando que o tempo já está praticamente encerrado. Eu seria capaz de ficar aqui conversando mais 2 horas, porque a gente aprende muito na conversa agora com Vossa Excelência. Eu uso você quando falo com um amigo, mas quando estou conversando com o ministro, com o deputado, é claro que a gente tem que saber o momento de fazer a colocação. Querido ministro Edinho Silva, eu trabalhei com o senhor aqui na Assembleia, nós fomos colegas, fomos deputados juntos. E eu digo, o senhor é um homem honrado. Obrigado. O senhor é um homem de uma origem humilde, não conhecia seu passado futebolístico, mas conhecia o seu passado político, um homem que se graduou em Sociologia, a pessoa que ela tem a preparação técnica, isso é muito importante e influencia na sua conduta ética também. A preparação técnica faz o jeito ficar estimulado a buscar resultados, ele não desanima. O senhor foi um excelente deputado, um excelente prefeito, um excelente vereador e é um excelente ministro da Comunicação. Eu fiz essa pergunta parecida com o ministro Zé Eduardo para o Ministério da Justiça. O senhor se arrependeu de ter sido tesoureiro da campanha do PT? Não, Capês, deixa eu te falar uma coisa aqui, como você é um jurista brilhante. Se eu falar para você que era o meu sonho de consumo, evidente que não. Né? Quando a presidenta Dilma me convidou para a coordenação da campanha dela, ela me convidou para a coordenação. Eu tinha uma campanha de deputado federal praticamente organizada e que eu, de forma muito humilde, eu não tenho dúvida que eu seria eleito. Com certeza. Porque eu fui o mais votado da minha coligação para a estadual, na época quase 185 mil votos. Portanto, teria todas as condições de me eleger federal. Quando ela me chama para a coordenação financeira, e ela chamou com uma preocupação, porque nós já estávamos com o processo de investigação que se chamou Lava Jato, em andamento, porque esse processo começou em março de 2014. Ela me chama e depois de muita insistência de várias lideranças, eu aceito, eu entrei na campanha dela em julho de 2014, portanto, com esse processo já existindo, e ela me deu orientação para que efetivamente eu brindasse todo o processo de arrecadação dela, porque num processo de investigação como nós estamos vivendo, não só eu, mas como tesoureiro de qualquer campanha, corre muito risco, porque você não sabe efetivamente o que está sendo investigado, quem está sendo investigado. Então, tudo aquilo que gerasse alguma insegurança, que eu não fizesse processo de arrecadação. Eu criei uma estrutura de auditoria interna na campanha, onde cada empresa que eu fosse arrecadar, eu auditava. Nós tínhamos uma estrutura de auditoria para que nenhum risco corresse. E eu criei um sistema de auditoria da despesa, porque eu queria racionalizar ao máximo os gastos de campanha para que a gente não precisasse efetivamente ter nenhuma preocupação
que esse processo. Então, cada gráfica que a gente dava uma ordem de serviço, eu mandava auditores na gráfica, auditava depois o estoque e auditava o estado, ou a capital, ou a cidade que esse material chegasse. Então, eu criei todas as condições para que nenhuma ilegalidade chegasse próximo da campanha da presidenta Dilma. Então, eu tenho muita tranquilidade do que eu fiz, eu tenho muita tranquilidade desse processo, tanto é que, evidente, nós estamos num ambiente de disputa política muito acirrada, né? Então, tudo se politiza. Por mais que tenha um processo de politização, a campanha da presidenta Dilma foi auditada pelo TSE, o relator foi o ministro Gilmar Mendes e ela foi aprovada por unanimidade. Isso me causou muita alegria na época, porque mostrou que todo o trabalho que eu fiz foi bem feito e foi zeloso e foi cauteloso. Hoje, claro, tem outros pedidos de investigação e eu não sou contra nenhum pedido de investigação em relação à campanha da presidenta Dilma, porque eu não quero que nenhuma dúvida reste. Eu quero, no final de todo esse processo, que as pessoas tenham convicção que do meu trabalho, daquilo que eu fiz à frente da campanha, e que nenhuma dúvida possa existir da forma como esse processo foi conduzido. Então, eu não tenho problema, não me causa inquietação, não me causa nenhum incômodo que as investigações estejam sendo feitas, que denúncias sejam apuradas. Eu quero que isso mesmo aconteça, para que no final digam que o meu trabalho foi feito com lisura, com honestidade, com ética e com muita transparência. Muito bem. Uma última pergunta, depois das suas considerações finais. Eu convivi muito com o ministro da Justiça, José Eduardo, nós somos professores durante muito tempo, e eu sei também dos princípios, os valores dele, como sei os seus princípios, os seus valores éticos. E às vezes você vê coisas que a imprensa tem mostrado e o doloroso dever de ir a público, fazer aquela entrevista, como é que chama quando tem vários microfones enfiados na cara? Quebra-queixo. É o quebra-queixo. Tem que fazer o quebra-queixo. Eu tinha impressão, o Zé Eduardo não me disse isso, que às vezes ele ia com lábio seco, lábio branco, e você tem que falar, como é que é quando a presidente da República chega e diz, ministro, vem aqui, o senhor pode ir lá porque eu não vou me expor? O senhor pode ir lá na entrevista quebra-queixo explicar? Como é que é esse trajeto? Como é que você mentaliza? Como é que você se prepara para... Tem coisas que você não... Mesmo que você não concorde, você não pode falar. Você não vai jogar contra o seu time. Primeiro faz parte da atribuição, né? No meu caso, que é o ministro da Comunicação Social, geralmente você entra quando os temas são os mais difíceis. Quando a agenda é uma agenda positiva de investimento no transporte, na saúde e na educação, geralmente é o ministro da pasta que vai, né? Geralmente quando o tema é difícil, ou mesmo no caso do ministro Eduardo Martins Cardoso, quando o tema requer uma autoridade jurídica para se posicionar, ou é o ministro Eduardo, ou é o ministro Adams, quando diz respeito, né, às atribuições da Advocacia Geral da União. E no meu caso, geralmente é quando o tema exige um posicionamento político do governo, né? Agora, faz parte das atribuições. Eu vou dizer, Capês, e aí talvez já diga encerrando aqui o nosso bate-papo. Eu tenho plena confiança na presidenta Dilma. É uma mulher honesta, honrada, uma mulher correta, uma mulher muito dura com tudo aquilo que diz respeito ao dinheiro público. Então, se ela hoje sofre de uma crise de impopularidade, se ela hoje enfrenta uma crise econômica, e se ela hoje enfrenta uma instabilidade política, que inclusive, no meu entender, acaba agravando a crise econômica, é por questões conjunturais, né? Mas eu tenho plena convicção da postura dela, dos seus valores, da sua integridade. Então, quando eu tenho que defender o governo, nesses temas mais espinhosos, eu defendo com muita convicção. Eu defendo como alguém que está ali no dia a dia e vejo o quanto que ela sofre quando é preciso mexer, né, no orçamento de uma área social, de um programa social, quando é preciso, né, a bem das contas públicas, fazer alterações nesse ou naquele programa, no ritmo de um programa ou de outro. Então, eu sei o quanto que ela sofre quando a honestidade dela é colocada, né, sob suspeita, quando a integridade dela é colocada sob suspeita, porque são valores que norteiam a vida dela, não é uma disputa
conjuntural, é a vida de uma pessoa. Eu penso, Capês, e você, no meu entender, é um exemplo daquilo que é a boa política. Nós saímos de uma disputa eleitoral extremamente acirrada, certamente a mais acirrada da nossa história democrática. Nós saímos dessa disputa eleitoral no meio de um processo de investigação, o mais robusto processo de investigação também da nossa história, que atinge lideranças políticas importantes, o que agrava a instabilidade política. Nós estamos vivendo. Nós estamos enfrentando uma crise econômica, uma parte dela significativa por conta do cenário econômico internacional, a desaceleração da China, a dificuldade, né, agora a economia americana começou a retomar o crescimento, mas mesmo o que nós vimos no ano passado, a lentidão da retomada dos Estados Unidos, a zona do euro, né, a queda do preço das commodities, a política anticíclica tomada internamente que levou a um agravamento da situação fiscal, tudo isso, né, essa instabilidade política, a crise econômica, a disputa política eleitoral acirrada, tudo isso gera um ambiente de muita dificuldade que o Brasil tem que superar, porque o país é maior que tudo isso. E eu penso, Capês, que a oposição tem um papel fundamental. Não existe democracia sem oposição. Né? Mas eu sou daqueles que acreditam, e por isso que dialogar com você é um imenso prazer, porque você é do PSDB, eu sou do PT, mas que a oposição tem que achar aquilo que nos une, a oposição e a situação. Tem que ter diálogo entre oposição e situação. Eu não estou fazendo aqui um discurso simplista, onde a oposição abra mão do seu papel, abra mão das suas convicções, não. Tá, nós temos divergências, nós vamos disputar eleição um dia se ganha, outro dia se perde, eleição, um lugar ganha, outro dia perde, nós temos eleição a cada 2 anos no Brasil. Mas o que é que nos une? O que é que pode construir pontos de unidade, como o nosso diálogo aqui mostrou vários pontos de unidade, que a gente pode construir pontos de unidade pensando no país, pensando no interesse maior que é o interesse do povo brasileiro. Então eu acredito muito que a política é a arte de você construir ideias majoritárias que movam a sociedade. E ideias majoritárias não é atribuição de um partido, de uma tendência política, é a atribuição de uma construção coletiva e que em alguns momentos vai ter que pôr na mesma mesa oposição e situação. Então, repito, essa é a tua cultura, porque eu te conheço, eu convivi com você aqui nessa casa. Nós temos que, em algum momento, colocar os interesses do Brasil acima dos interesses político-partidários. Em algum momento, nós temos que achar aquilo que nos une. Porque se nós criarmos uma agenda de unidade e a oposição continue defendendo seus pontos de vista, continue fiscalizando, continue criticando quando tiver de criticar, mas que a gente ache esses pontos de unidade, eu não tenho nenhuma dúvida que esse país ele é grande, a nossa economia é forte, né? A nossa cultura é importante. Por exemplo, eu sei que você não convive com isso como eu não convivo. Nós não podemos continuar alimentando a intolerância política que nós estamos alimentando no Brasil. Você é do PSDB, eu sou do PT, nós estamos aqui num diálogo, temos uma relação que posso dizer de amizade, como eu tenho relação de amizade com muitas pessoas e muitas lideranças que são de outros partidos. Não é porque nós pensamos diferentes que nós não podemos conviver conjuntamente. Não é porque uma parte da sociedade pensa de um jeito, outra parte pensa de outro, que nós vamos alimentar a intolerância, nós não vamos conviver mais com a diversidade de pensamento, a diversidade cultural, a diversidade religiosa. Esse país que nós construímos, que é um país de diversidades, ele tem que ser maior do que esse ambiente político que está construído nesse momento. E repito, eu acredito no diálogo. E certamente o que você está construindo na TV Alesp é um espaço de diálogo, é um espaço de alguém que tem uma postura de estadista como você tem, né? Alguém que pensa grande, como aqui eu quero reconhecer, fazer um testemunho. Quarta-feira, eu tive com a presidenta Dilma, quarta-feira passada, eu tive com a presidenta Dilma em São Carlos, entregando casas. E também ali eu vi, por exemplo, o governador Geraldo Alckmin, um homem que mesmo sendo de um partido diferente da presidenta Dilma, os dois juntos, construindo projetos de interesse da sociedade. É assim que tem que ser a boa política. É assim que tem que ser a boa política. A política onde a gente coloque os interesses da sociedade acima dos interesses partidários. E parabéns,
né? E parabéns para a Assembleia Legislativa, parabéns ao Estado de São Paulo por ter um presidente com a sua postura. Muito obrigado. Foi uma enorme honra participar com o ministro da Comunicação, Edinho Silva, deste programa. Este não é um programa sectarista. Este é um programa que debate temas de interesse nacional. Nós acreditamos na boa política, a política em que pessoas trocam ideias, ainda que essas ideias não sejam sempre convergentes. Por esta razão, o programa Discussão Nacional recebe políticos, administradores de todas as tendências. Não foge de nenhuma polêmica e tem como compromisso apenas a audiência e a consciência do telespectador. Você ouviu? A opinião é sua. Até o próximo Discussão Nacional.